Olá, cá estamos de volta. Eu sou Luffy Steffen, mas dessa vez este não é o Nafta Luffy. Na verdade, eu estou de volta após um certo período de estio e cumprindo aquilo que eu prometi no último Nafta Luffy, que foi o Nafta Luffy 94, que foi o Nafta Luffy triste, né? Sobre a partida de Rita Lee, essa ídola que tanto inspirou todos nós e continua inspirando e continuará inspirando para tudo. Enquanto houver humanidade, seremos inspirados por Rita. Mas, de qualquer forma, no último Naftaluf, que foi o Naftaluf 94, eu fiz um programa especial sobre a despedida de Rita, e lá eu falei que eu queria gravar outros programas em homenagem a ela. Então, fazer uma espécie de festival Rita Lee. Então, cá estou aqui neste festival Rita Lee. Desta vez, não é o Naftaluf, então, combinado, mas eu continuo sendo Luffy Steffen. E nesses programetes do festival Rita Lee, cada dia eu vou abordar um subtema ligado à persona de Rita. E para começar, como eu sou um cineasta cinéfilo e pesquisador de cinema incansável, eu resolvi me deter no tema do cinema, né? Rita no cinema. Mas não apenas, não exatamente falar das atuações de Rita no cinema, já que ela teve algumas atuações como atriz em filmes para cinema. Mas antes de mais nada, eu queria falar do próprio gosto da Rita como cinéfila e quais os filmes preferidos de Rita Lee. Por isso o título desse programa, Os Filmes Preferidos de Rita Lee. Logo após os comerciais. Pois é, e para executar essa proeza, eu resgatei uma preciosidade dos meus acervos jornalísticos. Uma reportagem de jornal da Folha de São Paulo, do Caderno Ilustrada, publicada na quarta-feira, 25 de outubro de 1995. Isso mesmo, minha gente. Esse jornal está intacto, ou quase, né? E a manchete da reportagem é bem interessante e bombástica. Rita Lee dispensa Orson Welles. E logo no começo, né, tem aspas da Rita. Fico profundamente implicada com Orson Welles. Acho ele um chato, um saco. Diz Rita Lee, 47, na época ela tinha 47 anos. A minha idade, inclusive, nesse momento. Se me perguntam daquele filme, eu grito Cidadão Kane. Bom, para quem não está familiarizado, não ligou o nome à pessoa, a Rita tá detonando o Orson Welles e seu famoso filme Cidadão Kane, de 1941, que durante grande parte do século passado foi considerado por críticos e listas como o melhor filme de todos os tempos. Nessa época, em 1995, Cidadão Kane ainda costumava aparecer no topo dessas listas. Né? E então, por isso, talvez a Rita tenha abordado esse assunto, dizendo que apesar de ser o filme considerado por muitos como o melhor filme de todos os tempos, para ela aquilo era um saco, ela não gostava desse filme. Né? No século XXI, que é esse em que a gente está, salvo engano, Cidadão Kane foi destronado. Né? Ele já não é um filme que aparece com tanta frequência e insistência no topo dessas listas. Ele está sendo um pouco desclassificado ao longo das eras. Mas, enfim, a vida é assim, né? De qualquer forma, Orson Welles que lute e lide com isso. Bom, aí aqui na manchete, como eu falei, Rita Lee dispensa Orson Welles. E o subtítulo da matéria é Roqueira vê 4 filmes por dia em vídeo. Roberto de Carvalho ainda prefere cinema. A matéria é do Pedro Alexandre Sanches, grande jornalista que na época trabalhava na Ilustrada, nos anos 90, escreveu muitas matérias maravilhosas sobre música, MPB, rock brasileiro, era a praia dele, né? E ele fez muitas matérias antológicas, entre elas essa aqui que eu estou resgatando para vocês. E aí aqui tem uma foto da Rita, né? Naquela época era a fase do Maca da Zorra, né? Em 95 a Rita tava com aquele cabelo bagunçado, meio Shirley MacLaine, né? Que era a época do Maca da Zorra. A roqueira Rita Lee, que costuma gastar mais tempo com cinema do que com música. E aí a matéria tem eu vou ler alguns highlights da matéria, não a matéria inteira, né? Tem umas aspas dela dizendo: levanto mais cedo para ver mais filmes, conta. O Roberto de Carvalho também palpita na matéria. Olha o que ele diz. Ela vê no telão que temos em casa os filmes que nossos filhos veem, os que eu vejo e os que ela vê, diz Roberto de Carvalho. A filmografia do diretor cult do underground norte-americano John Waters ocupa lugar de destaque na preferência da dupla. De Female Trouble, Problemas Femininos, de 74, até Pink Flamingos, de 72, e incluindo recente para a época, né? Mamãe é de Morte, com Kathleen Turner, que é um filme de 93. E aí a Rita tem uma aspa aqui. Kathleen Turner é Kathleen Turner, entusiasma-se Rita Lee.
E aí tem umas coisas muito engraçadas. As primeiras lembranças de Rita com o cinema, ela conta que Rita disse lembrar nitidamente das primeiras sessões de cinema. Passava as férias em Rio Claro, onde meu tio tinha 2 cinemas. Entrava de graça e ainda pegava bala, diz. Desta fase, o primeiro filme marcante é Quatro Irmãs, Little Women, com Katharine Hepburn, refilmado recentemente como Adoráveis Mulheres. Recentemente para a época também, porque tinha tido uma refilmagem em 94, eu acho, com Susan Sarandon, Winona Ryder, etc. Esse filme também foi refilmado recentemente, né, em 2018, se eu não me engano, que é um filme que já teve várias versões, né? Via os filmes de Hollywood querendo ser sempre as atrizes, fazendo penteado igual, conta Rita. São dessa época também as lembranças dos filmes de Walt Disney. Chorei loucamente vendo Dumbo e Peter Pan. Subi no terraço de casa aos 7 anos achando que era o Andy e gritando pro Peter Pan vir me buscar. Bom, o Peter Pan seria uma referência constante para Rita, né, na carreira dela, em muitos aspectos, né? Inclusive não só em músicas, como também em outros trabalhos dela, trabalhos literários e tal. Então o ícone do Peter Pan, do menino que não queria crescer, acompanhou a Rita a vida inteira, né? Inclusive ela chegou a quando ela e o Roberto de Carvalho foram convocados pelo produtor Guto Graçamelo em 86 para compor uma música para o primeiro disco do show da Xuxa, gravada pela Xuxa, uma com algumas revelações interessantes. Por exemplo, o Roberto de Carvalho comenta que é engraçado, aí o Roberto falando, né? É engraçado que não gostava muito de MPB, mas do cinema brasileiro eu sempre gostei. Adoro Glauber Rocha, afirma. Glauber também está na pauta de Rita, mas com ressalvas. Eu gosto, mas tenho um pouco de medo. Adorei a Rita falando que tem medo, um pouco de medo dos filmes do Glauber. Eu, Luffy, também tenho. E aí ela põe aqui, a matéria continua. Medo lhe causou também Laranja Mecânica, 71, de Stanley Kubrick, um de seus cineastas prediletos. Aspas da Rita. Fiquei assustada, tinha pesadelos horríveis. Quanto a 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 68, do mesmo diretor, Rita diz que assistia em sessões contínuas, alternando as viagens do filme com lanches e ácido lisérgico. Essa história é famosa, já apareceu em vários lugares, inclusive na biografia dos Mutantes, na Divina Comédia dos Mutantes, do Carlos Calado, que a Rita entrava no cinema, na época, ela devia ter 20 anos, né? O filme foi lançado em 68, então ela entrava no cinema munida de alguns lanches e ficava vendo as sessões contínuas, tomando ácido, comendo lanche e vendo 2001, Odisseia no Espaço. Não só ela, né? A turma dela, enfim. Eram coisas da época, né? O cinema hoje em dia não é... Hoje em dia, em 95, né? Quando essa matéria foi escrita. O cinema hoje em dia não é hábito da dupla. Rita só saiu de casa para enfrentar a tela grande uma vez em 95 para ver Carlota Joaquina, de Carla Camurati. Mas é porque não gosto de sair de casa, tenho preguiça, diz Rita. Roberto, ao contrário, se ressente de ir pouco ao cinema. Tenho um pouco de impaciência com o vídeo, prefiro a telona. Eu me identifico com o Roberto nesse sentido. Quanto a gêneros, a dupla diverge. Roberto não dispensa um bom drama, Rita prefere ficção. Aí as aspas da Rita. Adoro um lobisomem, um ET. Procuro como louca o dia em que a Terra parou nas locadoras, mas nunca consigo achar. O filme de Robert Wise, o Dia em que a Terra Parou, né, do Robert Wise, é outro dos prediletos dela, com o Juventude Transviada e o Mágico de Oz. Na verdade, vale lembrar que essa matéria de 95 é da era do VHS, né? Nem DVDs existiam ainda, então as pessoas viam filmes como? Ou iam ao cinema ver as coisas que estavam passando, ou relançamentos, ou reprises, ou alugavam coisas em vídeo, né? Porque também em 95 era o começo da TV a cabo no Brasil. Estava começando, né, a ter TV a cabo no Brasil, então essa oferta de ter filmes a granel na TV a cabo ainda era uma coisa muito... Então as pessoas realmente dependiam do vídeo. Por isso essa reportagem ela se baseia muito no que tinha disponível em VHS selado no Brasil da época. Mas enfim. Restrições, a dupla tem poucas. Roberto odeia Jim Carrey, que Rita adora. Insuportável, aspas do Roberto sobre o Jim Carrey. Dessa vez eu me identifico com o Roberto, porque eu também sempre achei o Jim Carrey insuportável. Rita dispensa os filmes pornô, que Roberto adorava quando era menino. Tá escrito na matéria, tá, gente? Não sei eu que tô inventando isso. Aí aspas da Rita. Não me dão tesão. Bom, enfim. Em outro ponto concordam. Não morrem de amores por western. Eles tratam mal os animais, diz Roberto. O problema do faroeste é que sempre tem uma hora que o cavalo cai, emenda Rita. Quer dizer, nessa época também já aparecia essa preocupação que ficou famosa da dupla, principalmente da Rita, na defesa dos animais, né? Nessa época a Rita já fazia protestos contra rodeios, né? Odeio rodeio, aquela coisa toda. Então é interessante essa coerência quando eles falam que não gostam dos westerns porque os cavalos seriam supostamente maltratados nas filmagens, né? Enfim. Bom, essa matéria maravilhosa, essa preciosidade que eu trouxe para vocês aqui no Naftaluf,
tem uma razão de ser também. Aqui na Ilustrada eles colocam um box dizendo: série mostra falhas no setor. A Ilustrada publica hoje o 10º artigo da série, então quer dizer que já tinha tido 9 antes, lógico, né? A Ilustrada publica hoje o 10º artigo da série em que personalidades comentam sua relação com vídeo e cinema. Publicada na última quarta de cada mês, a série serve para evidenciar, através das preferências dos entrevistados, as carências do mercado de vídeo no Brasil, né? Além da entrevista e da lista de seus filmes preferidos, a página traz hoje uma crítica de 2001, Uma Odisseia no Espaço, o filme da vida de Rita Lee. O filme da vida de Rita Lee, quer dizer, seria o preferido dela, né? Seu diretor, Stanley Kubrick, é um dos preferidos da cantora. Pois é, e por isso mesmo aqui eles colocam uma lista grande até, com alguns preferidos de Rita. Mas quais são esses preferidos? É uma lista de filmes preferidos da Rita, lançados em vídeo, em VHS, selado no Brasil da época, até aquele momento, né? Então é por isso que, assim, talvez ela tivesse muitos outros filmes preferidos da Rita que ela não colocou aqui, porque não tinham sido lançados em vídeo no Brasil, né? Então qual é essa lista da Rita? Tchan, 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 tchan. Olha o tamanho da lista. Eu vou ler ela para vocês, porque afinal de contas, eu estou aqui para isso. Bom, a lista de preferidos da Rita me parece estar em ordem de preferência mesmo, essa lista básica que ela informou ao Pedro Alexandre. Então vamos lá. Lançados em vídeo. Então o primeiro filme é 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que a gente já falou várias vezes. Juventude Transviada, de Nicholas Ray, estrelado pelo James Dean, que era um ídolo da Rita, né, desde a adolescência. E La Nave Va, de Federico Fellini. O Mágico de Oz, de Victor Fleming. Dumbo, desenho de Walt Disney. Peter Pan, desenho de Walt Disney. Aí vem uma série, pelo jeito a Rita era fã do Spielberg, assim como eu. Então, para começar, ela coloca a trilogia do Indiana Jones, porque naquela época o Indiana Jones era uma trilogia, né? Depois veio a ser uma tetralogia e está às vésperas de se transformar numa pentalogia, mas na época era uma tri. Então, Os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones e o Templo da Perdição, Indiana Jones e a Última Cruzada, todos do Steven Spielberg. E tem mais Spielberg, E.T., o Extraterrestre, e mais adiante na lista, a lista de Schindler, também do Spielberg. Que mais que tem aqui? Mamãe é de Morte, do John Waters, que a gente já falou. O Piano, de Jane Campion. Carrie, a Estranha, de Brian De Palma, que é um filme que eu amo também. Vestida para Matar, também do Brian De Palma, que um filme que a Rita cita, né, esse título na música Menopower, né, quando ela começa a letra. Vestida para matar, em pleno climatério. Bom, A Casa dos Espíritos, de Billy August. Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati. Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, de Pedro Almodóvar. Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. Ardita com Pimenta, de David Butler, né? Musical Faroeste, de 1953, satírico, estrelado pela Doris Day, fazendo uma cowgirl meio quase lésbica, né? Enfim. Fugindo do Inferno, de John Sturges. Corra que a Polícia Vem Aí, de David Zucker. E O Máscara, de Charles Russell, com Jim Carrey, que o Roberto de Carvalho não gosta, mas a Rita gostava. Então essa é a lista básica de Rita naquele ano de 1995. Mas o curioso, que eu gostaria de ter perguntado isso para Rita se eu tivesse tido oportunidade, é que ela não citou o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 1977, do Steven Spielberg também, que já existia em vídeo naquele ano de 95. Foi lançado em vídeo no Brasil em 89 ou 90, por aí. Esse filme foi lançado em vídeo, né, no Brasil, pela Columbia TriStar. E por que eu digo que a Rita não colocou, e ela devia ter falado? Porque eu sei que ela gostava desse filme, porque nessa revista especial, Rita Lee, lançada pela editora Som 3, em 1980, uma outra preciosidade aqui do meu acervo, na primeira página da revista, tá escrito, se você fosse, e aí tem uma lista de coisas para Rita responder. Se você fosse não sei o que lá, aí ela responde. Se você fosse não sei o que lá, e ela responde. Então aqui ela tem aqui, se você fosse um filme, que filme seria? Contatos Imediatos do Terceiro Grau. É por isso que eu não sei por que ela não citou esse filme na reportagem da Folha. Bom, mas apesar dessa lista que eu falei da Rita, que tá com os filmes que foram lançados em vídeo, a reportagem se deu ao luxo de colocar 3 filmes que a Rita citou como preferidos, não lançados em vídeo no Brasil. E que filmes são esses? O Dia em que a Terra Parou, de Robert Wise, que a gente já falou. Quatro Irmãs, do George Cukor, que vem a ser o Adoráveis Mulheres, Little Women, a versão da Catherine Hepburn, né? George Cukor, o diretor. E Um Cão Andaluz, que é um curta-metragem famoso do Luiz Buñuel, do surrealismo, de 1929. Aliás, dirigido pelo Luiz Buñuel em parceria com o Salvador Dalí, né? Então, assim, muito interessante. Depois dessa matéria traz ainda um box do José Geraldo Couto comentando, fazendo uma resenha do 2001, né? Ele abre a resenha dizendo: não é preciso tomar ácido, como fazia Rita Lee, para viajar nas imagens de 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick.
O filme está disponível em vídeo, papapá. E finalmente tem um box, por isso que eu digo que é o filme da vida da Rita, porque eles colocam isso mesmo, ó. Qual o filme da sua vida? Tem um box aqui com a Rita e tudo. Inclusive uma foto da Rita olhando numa câmera. Qual é o filme da sua vida? Rita Lee, cantora e compositora. 2001, Odisseia no Espaço. Aí tem as aspas dela explicando essa paixão. O filme que mais me bateu, mesmo porque estava tomando ácido direto, foi 2001. Foi a primeira vez em que levaram para o cinema aquela música maravilhosa, aqueles efeitos especiais. Eu era adolescente quando vi, ia para o cinema e ficava várias sessões assistindo, comendo lanche e tomando ácido. Na verdade, quando ela fala adolescente, ela é uma pós-adolescente, né? Porque o filme é de 68, né? Então, mas tudo bem. Enfim, é isso, né? Mas aqui de bônus na reportagem tem também alguns filmes preferidos do Roberto de Carvalho. Ele também fez uma listinha. Então tem aqui os filmes preferidos do Roberto de Carvalho lançados em vídeo até aquele momento. A Doce Vida, de Federico Fellini, Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, Terra em Transe, do Glauber Rocha, A Bela da Tarde, do Luiz Buñuel, O Piano, de Annie Campbell, que a Rita também tinha citado, Janela Indiscreta, do Hitchcock, Um Corpo que Cai, do Hitchcock, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, que a Rita também tinha citado, Vestígios do Dia, de James Ivory, A Última Sessão de Cinema, de Peter Bogdanovich, um dos filmes da minha vida, A Casa dos Espíritos, de Billy August, que a Rita também tinha citado. Não lançados em vídeo, Female Trouble, do John Waters, e Pink Flamingos, do John Waters. Eu diria que eu me identifico muito com o Roberto, porque vários filmes que ele citou, eu também amo, como os do Hitchcock, Janela Discreta, Um Corpo que Cai, e A Última Sessão de Cinema, né? Só dele ter citado isso, Roberto, bom gosto. Mas a Rita também, né? Eu adoro Spielberg, como eu falei, ela citou vários Spielberg. Adoro o Brian De Palma, que ela citou, os Brian De Palmas, adoro Juventude Transviada, e Pedro Almodóvar, enfim, as listas dos dois eu gosto muito, porque eu amo também muitos desses filmes que eles citaram, e o próprio 2001 também, que eu acho um filme magnífico, também adoro. Inclusive me lembro, né, contando um caso pessoal meu, que eu sempre conto aqui no programa, meus causos. Adoro lembrar que no primeiro dia, em 1º de janeiro de 2001, estava em cartaz em São Paulo o filme 2001, Odisseia no Espaço, no antigo Cine Bombril, ou será que foi o Cine Sabesp? Não lembro agora. Mas era naquele espaço que ficava na Fradique Coutinho, que hoje é o Cine Sala, né, que é um cinema ótimo, inclusive, em Pinheiros. E aí eu fui ao cinema assistir no dia 1º de janeiro de 2001, Odisseia no Espaço. Foi fantástico, uma epifania. Mas enfim, só uma digressãozinha básica. Bom, e depois desse mergulho nas preferências cinéfilas de Rita Lee e Roberto de Carvalho, a gente vai, claro, como não poderia deixar de ser, citar os filmes em que Rita trabalhou como atriz. Né? No livro Favorita, que foi lançado acho que em 2016, 17, alguma coisa assim, quando a Rita estava às vésperas de completar 70 anos de idade, eles têm um pedaço aqui que eles falam, né, de cinema, as atuações de Rita no cinema. As Amorosas, 1968, com Os Mutantes, que é uma cena do filme, o filme dirigido pelo Walter Ugo Curi, né, que é um diretor que eu também adoro, com uma fotografia em preto e branco magnífica. Tem um momento que o Paulo José, protagonista do filme, vai numa espécie de boate, casa noturna, e aí ele tem um show dos Mutantes acontecendo ali, no filme As Amorosas. Então... Deixa eu ver. Nesse filme, Rita interpreta ela própria, com os Mutantes, fazendo show. Fogo e Paixão, 20 anos depois desse filme de 68, As Amorosas, Rita volta ao cinema, dessa vez em Fogo e Paixão, com uma mulher fazendo piquenique no meio da Avenida Paulista. Que é essa cena que até tem uma foto aqui, né? Rita e Roberto fazendo um piquenique. Na verdade, eles estão fazendo esse piquenique não exatamente no meio da Avenida Paulista, né? Eles estão naquele pedaço, naquele platô onde tem o prédio da Caixa Econômica Federal, na Paulista, esquina com a Ministro Rocha Azevedo, né? Inclusive, esse filme é maravilhoso, eu tenho aqui o DVD, Fogo e Paixão, que foi lançado no Brasil em algum momento dos anos 2000, e é fantástico, dirigido por 2 arquitetos e cineastas, né, a dupla Isaiah Weinfeld e Márcio Kogan. É um filme fantástico, que eu adoro,
que tem várias participações especiais de personalidades do Brasil. E como o filme é super paulistano, né, se passa todo em locações verdadeiras da cidade de São Paulo, como o Parque do Ibirapuera, a Avenida Paulista, a Bienal, em vários pontos, o Castelinho, o famoso sinistro Castelinho da Rua Apa, né, etc. Então é muito interessante que eles chamaram personalidades que são a cara de São Paulo. Então é claro que esse filme, Fogo e Paixão, não poderia não ter no seu elenco uma participação de luxo daquela que é a mais perfeita tradução da cidade de São Paulo. Rita Lee, é claro. Ai, mosquito! Tá forte o sol. Vamos embora, meu bem? Tá. Então, quem não viu Fogo e Paixão, veja correndo. Aliás, esse DVD é maravilhoso porque, além do Fogo e Paixão, traz também os curtas-metragens que a dupla de diretores dirigiu antes do Fogo e Paixão. São também filmes maravilhosos. Depois de Fogo e Paixão, Dias Melhores Virão, de 89 e 90, que também tem uma foto aqui, né, da Rita, interpretando Mary Shadow, a personagem dela no filme, que tá aqui também o DVD que eu amo. Dias Melhores Virão, filme estrelado pela Marília Pêra e Zezé Mota e dirigido pelo Carlos Diegues, Cacá Diegues, né? Um filme muito bacana, que marcou época, inclusive. Para quem não se lembra, Dias Melhores Virão surgiu exatamente no momento em que o famigerado, então, presidente da República, Fernando Collor de Mello, tinha eliminado a Embrafilme, secando a fonte de produção dos filmes brasileiros naquele momento. Então, Dias Melhores Virão não conseguiu estrear em cinemas. Ele estreou primeiro na Globo. Ele foi exibido primeiro na Rede Globo, acho que no comecinho de 90, e depois de algum tempo é que ele estreou em cinemas, né? Porque era uma época em que os filmes brasileiros não estavam nem conseguindo existir direito, né? Matemática, a tabuada sozinha. O noivo da Barbie, mamãe! Mamãe, quer fazer o favor de responder? Claro que sim. Desbanhe! Claque, veja isso, querida. Eu achei a roupa do tio Mark no sótão. Não é maravilhosa? Que ótimo! Senhora, a senhora tem que quebrar um ovo para dar certo. Um ovo, senhora. 30 anos, certo? Então, quem não viu Dias Melhores Virão, veja correndo, que é o grande filme da carreira da Rita, né? Olha ela aqui. Inclusive, ela rouba a cena do filme o tempo inteiro, né? E contracena com Patrício Bisso, grande ícone também, que eu já falei dele aqui em vários programas do Naftaluf, e que era um frequente colaborador da Rita. Ela participou do disco dele como cantora, ele ajudou ela em composições e discos dela, enfim, eles tinham uma parceria muito legal. Ele foi figurinista da Rita em vários momentos, como no TV Lisão e em outros shows, enfim. No especial da Rita, na Globo em 85, Rita e Roberto, enfim. Mas continuando as atuações de Rita no cinema. Depois do Dias Melhores Virão, de 89 e 90, ela atuou no curta-metragem Tanta Estrela Por Aí, de 1994, dirigido por Tadeu Knudsen, onde ela interpreta ninguém menos do que Raul Seixas. Esse trabalho também é fantástico. Rita, caracterizada como Raul Seixas, numa história baseada num fato real. Uma história muito pitoresca, né? E quase tragicômica, né? O Raul Seixas, na fase que o filme mostra, ele estava, né, uma certa decadência na carreira dele artística, e de repente ele foi chamado para fazer um show no interior de São Paulo, se não me engano. E ele foi para esse show. Segundo consta, o Raul foi fazer o show e as pessoas da plateia que estavam organizando o show, assistindo, acharam que aquele não era o Raul Seixas e que era um farsante, uma pessoa disfarçada de Raul, e queriam linchar a pessoa, né? E por pouco... Nem no clipe! É, isso aí! Pra quê? Pra que cantar do jeito que vocês estão cansados de ver? Eu sou diferente agora! Olha aí, compara. Eu não canto mais igual videoclipe. Depois, Durval Discos, de 2002, onde ela interpreta a personagem Tia Julieta, que é um filme da Ana Mui Laerte, né? Wood e Stock, Sexo, Orégano e Rock and Roll, de 2006, que é uma animação, né? Um longa-metragem de animação. A Rita faz a voz da personagem rebordosa, claro, tinha que ser ela mesma. E, finalmente, o último trabalho de Rita como atriz de cinema, listado aqui no livro Favorita, é a outra animação, Minhocas, de 2013, como Marta, narração, voz, né? Um filme que é uma coprodução Brasil-Estados Unidos, dirigida por Paulo Conte e Arthur Nunes. Quer dizer, as duas últimas atuações de Rita foram fazendo voz para animação, tanto no longa do Woodstock, fazendo a rebordosa, como no Minhocas. Essas são as atuações de Rita no cinema listadas pelo livro Favorita. Eles também põem aqui as atuações dela para TV,
especiais de TV, rádio, teatro. Mas aí é outra mídia, né? Esse programa nosso aqui é para falar realmente da Rita cinematográfica. Ela que foi uma artista completa e que no seu trabalho musical tinha muito de cinematográfica também, né? Nas letras, né? Enfim. Mesmo algumas músicas dela são praticamente roteiros de curtas-metragens. Como a música Vítima, por exemplo, de 85, do álbum Rita e Roberto, que 10 anos depois virou o tema de abertura da novela Próxima Vítima na Globo, né? A Rita comentou isso em 95, no especial da Globo, na época da Marca da Zorra, né? Que ela achou legal ter imposto Vítima na abertura da novela, porque ela sempre achou essa música cinematográfica, hitchcockiana, e é mesmo, né? Tanto os arranjos, desde a composição, a letra, até os arranjos, né, da gravação da canção original. Enfim, Rita realmente era uma artista completa e que tinha muito a ver com cinema, né? Essa paixão dela pelo cinema vazava pelas outras mídias com as quais ela trabalhou, como a música, claro, a mídia principal, mas também outras. Inclusive, ela não só pode ser considerada um bicho cinematográfico, como uma grande atriz, né? Uma grande performer. E aí eu compararia a Rita também com outra famosa atriz brasileira, a Cacilda Becker, um mito, né, do teatro brasileiro, e que fez algumas coisas no cinema também e pouquíssimas coisas em televisão. Vale lembrar uma entrevista que a Rita deu pro Jô Soares nos anos 90, na época da Marca da Zorra também, né, quando ela estava com aquele cabelo e tal, que ela estava dando entrevista pro Jô, na época no SBT, Jô Soares 11h30, por volta de 95, e aí ele disse pra Rita, eu acho você tão parecida com a Cacilda Becker, e ele falou, ninguém nunca falou isso, e ela disse, o Glauber Rocha uma vez falou que eu era a Cacilda Becker do rock, ela disse. Outro dia eu te falei que você me lembrava muito a Cacilda Becker. Ai, eu adorei. E nunca ninguém tinha falado, nunca ninguém tinha te O dito. Glauber Rocha, uma Ah, o vez Glauber? falou que eu era a Cacilda Becker do rock. Eu achei bacana. Porque às vezes as pessoas acham que eu sou parecida com Sheila MacLaine, né? Pois é, e as Você não pessoas acha? me dizem, eu não acho. Não. Ai, Com que compensação bom. com a Cacilda eu acho igual, mas igual. Ai, que bom. Um jeitão, Obrigada. tudo. Thank you. Eu acho uma maravilha. É curioso, né? Justo o Glauber, que a gente acabou de citar na matéria da Ilustrada, de 95, quando a Rita disse que tinha um pouco de medo do Glauber, já o Roberto de Carvalho gostava muito dos filmes do Glauber Rocha, cineasta baiano, polêmico, controvertido, complexo e também inesquecível. Então, como diria não só Caetano Veloso dizendo que Rita Lee é a mais completa tradução de São Paulo, vamos terminar, Caetano Veloso também baiano, assim como Glauber Rocha, vamos terminar homenageando a Rita com mais uma fala de um outro baiano famoso, dessa vez dizendo que Rita Lee é a nossa Cacilda Becker do rock. É isso aí. Até o nosso próximo episódio do Festival Rita Lee, aqui no canal Luffy Naftaluf. Ah!